Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Nós continuamos com essa série gravando aqui no plenário e o Cícero, vereador, já está aqui, presidente, sempre presidente, né, como diz os seus colegas. São 16 horas e 25 minutos. Tudo bem, Cissão? Bem, graças a Deus. Como a gente costuma chamá-lo aqui carinhosamente, Cissão. Da onde veio esse apelido, Cissão? O pessoal chama de tudo que é bom, que é carinhoso. É, legal. Você é uma pessoa que, assim, conversa com todo mundo, na rua, aqui, mas você tem esse costume de ir conversando na boa e já resolver, às vezes até conversando mesmo. Isso é bom ou ruim? Isso é bom, porque você não engana ninguém. Às vezes as pessoas conversam com você e uma pequena conversa, ela fica gravada. Eu dou retorno para as pessoas. Isso é muito importante. Tem as pessoas que ficam ouvindo 1, 2, 3 horas e fica, talvez, sem dar um retorno para a pessoa, sem ser positivo, né? Já veio dar um retorno negativo com muito tempo. Então eu já resolvo o problema, é para resolver. Você não manda assessor dar retorno, não, você já fala. Pode ou não pode? Aliás, algumas pessoas gostam de você porque você é assim, sim ou não. Não tem essa de vou ver. E outras não gostam. Como é que você classifica o pessoal que gosta e que não gosta de você? Isso é normal, né? As pessoas não são obrigadas a gostar da gente. Cada um tem um estilo. O que cabe ao político é exatamente ser correto. Poder falar uma única palavra. Pode, pode, não pode, não pode. Quer dizer, as pessoas, evidentemente, que no primeiro momento pode até não agradar, mas ela vai raciocinar sobre a pessoa foi correta comigo. Geralmente as pessoas gostam de ouvir um talvez, um vou ver. As pessoas gostam Ninguém gosta de ouvir não, né? Não. Gosta de um tapinha nas costas, tá tudo bem, não é isso. Nós não vivemos num mundo com tapinha nas costas. Você não é muito chegado aí. Não, nós vivemos com realizações, com trabalho, com responsabilidades. Tá, você é uma pessoa que é respeitada até pelo pessoal que é dito da oposição, por causa da palavra. Eu vejo alguns dizerem aqui, mas o Cissão falou isso? Não, então vai ser. É uma marca que você imprimiu? Não, não é a marca que eu imprimi, é uma marca que é uma característica minha. Quer dizer, posso até exagerar, mas é importante você ter uma única palavra. Eu fico muito chateado quando as pessoas falam, e há muitas pessoas, né, e não cumprem. Então, para mim, falei, tem que ser cumprido. Ok. Hoje, não é esse ano, né? Você está sentado, você se senta lá, mostra pra gente onde é. Estou fazendo isso com todo mundo. Ali. Vamos lá, vamos sentar lá perto? Vamos sentar lá então, perto. Então, o Cícero tem aqui alguns anos, né? Na Câmara. Já sentou em alguns lugares aqui, principalmente ali em cima, que a gente vai lá depois. Mas hoje o Cícero fica aqui. Né? E respeitado por todos. Há uma coisa que a gente já percebeu aqui, que é, quando está todo mundo discutindo ali, um conversa aqui, outro conversa aqui, mas quando o Cícero vai lá falar, há um silêncio total. Esse é um respeito que as pessoas lhe dão pela sua, não só competência, mas pela sua experiência. Porque o pessoal, quando vai falar alguma coisa, fica assim, não, peraí, e se não for, o Cissão vai falar. Por quê? Porque você conhece o regimento interno, ou porque você sabe fazer a política, ou sabe onde andar na política, até onde pode ir? Na realidade, cada homem tem sua maneira de ser. Além do conhecimento que você precisa ter daquilo que você faz, você precisa ter inteligência, ser capaz de, no ambiente onde você vive, ter uma certa liderança, ter um certo respeito, que é natural. Não só eu, mas tem muitos vereadores também que são bem respeitados e que sempre que é possível são ouvidos. Quando você vai em qualquer repartição, nós já fomos com você, há um respeito dos servidores também. Você chega nos lugares, não tem essa de não deixar entrar. A própria TV Câmara já foi em alguns lugares, alguém disse não vai entrar, você disse como é que é? E abriram as portas. Porque é público, a coisa é pública, não é minha, não é particular, eu não posso bagunçar. Mas quando eu escondo alguma coisa, não deixo ninguém entrar, porque tem alguma coisa errada. Você sempre fala isso. Tem horário de visita, não tem horário de visita. Para você tem que ser a qualquer momento. Qualquer momento. Evidentemente, desde que não atrapalhe o trabalho, você pode entrar a qualquer momento. Isso é o que deveria ser a repartição pública. Agora, nós já temos visto também você não criticar, mas rebater alguns discursos de alguns vereadores, até deputados e tal, dizendo que é mais política do que mesmo vontade de fazer o bem da população.
Explica isso aí pra gente. Há muita informação que é aquilo que o eleitor quer Você tem um ouvir. pouquinho, Cícero? A Fica mais à informação vontade. que o eleitor quer ouvir. Ah. O que eu rebato é exatamente isso. Eu falo o que a comunidade quer ouvir, não aquilo que eu sinto. E muitas vezes a pessoa, quando eu digo eu, né, a Sim. pessoa que está falando, fala também algo que não vai acontecer, apenas para agradar, para ser... Discurso. Apenas discurso. Palavras e mais palavras, só mais nada. Cícero, e como fazer para mudar essa característica? Porque nós vimos aí, estamos vendo pessoas que fazem um discurso e dizem não vou fazer isso, não vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. Quando chega lá, muda. Como é que pode mudar Isso é isso? difícil. Acho que só Deus pode mudar as pessoas, porque o homem, cada vez mais, ele está se tornando um ser muito irresponsável, digamos assim, que não acha que o homem é um fim em si mesmo, ele vive para ele não vive para as outras pessoas. E a gente tem que pensar que nós não vivemos para nós, para mim, nós vivemos para outras pessoas. Bom, você, durante alguns eventos em que você era presidente aqui, que eu estava aqui, aconteceram alguns tumultos, você foi até criticado em algum momento pelos movimentos sociais, mas esse mesmo movimento social depois pediu o teu retorno. Você acha que isso se deve à liberdade que você deu a eles, até de invadir aqui o plenário? Eu acho que nós temos que mostrar para a sociedade o que nós temos na sociedade. Se quiser invadir o plenário, se quiser quebrar, fazer o que quiser, a liberdade, a sociedade precisa conhecer. Não cabe ao homem público coibir. Deixa fazer o que? Exaurir. Evidentemente que respeitaram também a integridade física das pessoas, né? Lógico. Basicamente, a integridade física das pessoas. O que mais pode fazer? Invadir o plenário, não deixar votar. E a população passa a conhecer quem é que está invadindo o plenário. Por que invadiu? Aí a população faz certamente um paralelo. Se você der um de déspota, de um ditador, alguma coisa, o que acontece? Você é que não presta, você é que barrou, não deixou o pessoal entrar. Tem que deixar entrar, tem que participar. E democracia, enfim, é isso, é uma participação total. Bom, você é adepto da transparência total, prova disso é a TV Câmara que está aqui hoje. Lógico, a gente deve a muitos vereadores, mas por iniciativa do presidente Cícero, à época, e tem batalhado para a TV Câmara alcançar mais visibilidade ainda. A transparência é um dos pilares da democracia? Mais do que um pilar, né? É o sustentáculo da democracia. Se todo mundo fosse transparente, o mundo seria diferente. E quando você fala sobre a TV especificamente, você dizia sempre, não, tem que transmitir tudo, tem que mostrar tudo, porque a pessoa em casa veja se o vereador é aquilo mesmo que ele fala. É o que eu estou dizendo dos movimentos, nós temos que transmitir, a pessoa precisa ouvir o vereador em casa, precisa ouvir o que ele está falando e depois acompanhar para saber se é aquilo que ele está falando. Que o político, muitas vezes, aposta no esquecimento da comunidade. Isso é muito ruim, né? Ok, vamos dar um pulinho ali? Vamos. Vamos dizer assim que é o seu habitat natural? Não é muito natural, mas... Porque o Cícero já foi presidente algumas vezes e tem um trâmite quase que obrigatório aqui, né, nas decisões. Eu vou sentar na mesa do presidente. O presidente não vai chatear, não pode ficar tranquilo. Não vai ficar preocupado que eu vou puxar o tapete dele. Não vai não. Aliás, tem uma outra coisa que a gente aqui presencia, você não é muito dado a discurso de posse, discurso de eleição, você já quer logo começar a sessão. Só muito prático, né? Fica muito discurso, fica cansativo, as pessoas se cansam dos discursos. As pessoas querem ver o ato em si, né? Querem ver o que vai acontecer. Se for um discurso agradável, ainda que tenha conteúdo, é bom. Mas um discurso cansativo, horrível, que as pessoas repetem as mesmas coisas, as mesmas bajulações, olha, esse é o melhor do mundo, esse não sei o quê. Isso não dá mais, né? Perdeu. Para mim, perdeu esse espaço, esse discurso. Você já quer que entre logo no assunto? Vamos votar logo, gente. Vamos ser práticos que se perde menos tempo. Tá, agora o Legislativo de uma forma geral, Senado, a Câmara Federal e também aqui a gente tem percebido que o Legislativo tem se tornado não independente, mas não está dizendo sim para tudo. Está mudando muito o Legislativo. O próprio Senado devolveu uma MP ontem. Mudou muito.
Você acha que isso é bom? É bom, eu acho que é bom sim. O legislativo tem que ser tratado, digamos assim, pelo executivo e vice-versa, dois poderes independentes, harmônicos, com muito respeito, porque as pessoas não têm respeito pelo legislativo. Então precisa o legislativo se posicionar e está se posicionando. Mas engraçado que parece que foi até uma coisa orquestrada e não foi, a gente sabe que Não. cada um está num lugar, Não. mas ontem o Senado devolveu o MP, a Câmara Federal também parece que deu uma dura no Executivo, e aqui a própria Câmara, aqui, quase por unanimidade ou por unanimidade, tem devolvido algumas coisas também. Sim. A população tem que acreditar mais no Legislativo? A população não só tem que acreditar, mas tem que acreditar sempre no legislativo. Sem poder legislativo não há democracia. O pior que seja o seu poder legislativo, você tem que valorizá-lo, porque sem poder legislativo nós entramos num período de ditadura, um período ruim. O poder legislativo precisa ser forte, precisa dizer não, precisa devolver, precisa, enfim, dar oportunidade do poder legislativo aflorar-se como um poder forte, como um poder que representa o povo da maneira geral, porque cada segmento é representado no poder legislativo. Tá, agora, embora você seja muito atento à transparência, à própria criação da TV Câmara, mas você não gosta muito de propagar o que você fez. A gente esteve pesquisando algumas coisas e a gente observou aí que, por exemplo, os órgãos assistenciais não governamentais, não tem um que não tenha a sua mão. De alguma forma você ajudou a abrir, ou orientou. O seu trabalho nessa área, que é reconhecido pelos líderes, a gente foi buscar, não tem nenhum lugar aí onde você não tenha estado. Algumas leis que ajudaram as entidades assistenciais e filantrópicas do município, procuramos sempre valorizar, né, sem demagogia, sem querer fazer política em cima, porque é um trabalho, e aqui quando eu estou falando isso não estou querendo fazer política, é um trabalho de pessoas que largam o que tem, os seus afazeres do dia a dia, para cuidar de outra coisa. Isso é muito importante. Eu louvo a Deus por esses líderes que estão à frente das entidades filantrópicas. Então a gente tem que trabalhar, né, e é bíblico, que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. E ao contrário da minha pessoa, acho que o político gostaria que fizesse tudo. Eu tenho algumas entidades que eu estou há mais de 3, 4 décadas, ou 5 décadas, e tem muita gente que não sabe, e eu também não falo. Então, mas agora nós vamos querer falar alguma coisa. Eu sei que vai te contrariar um pouquinho, mas como a gente não combinou nada, tá bom. Eu ouvi um depoimento muito emocionante da presidente da DEVIP, e ela não falou só da DEVIP, ela falou dela, que quando ela chegou aqui você a tratou como um ser humano. Isso me tocou um pouquinho, eu falei, quero falar sobre isso. Por que você resolveu ajudar a DEVIP, no caso a presidente, na época, porque ela disse que ninguém dava nada para ela e você recebeu ela com Na carinho? verdade, quando a Marlene chegou aqui em Ribeirão Preto, eu não conhecia, não tinha interesse político, nunca perguntei onde ela morava, deixava de morar, de onde ela veio. Eu fui exatamente naquilo que eu sempre faço, no objetivo. Qual é a ajuda que você precisa? É essa, vamos para a ajuda. E a DEVIP hoje nós temos 180 pessoas que dependem de outras pessoas. Tem mês que falta carne, alguém tem que mandar essa carne para lá. Lógico. Falta verdura, falta isso. Aí fica naquela... vai ser sempre assim, né? Porque as entidades filantrópicas essenciais nunca vão ter dinheiro sobrando. Então precisa ter esses abnegados e a minha parte fazer bem feito para tentar ajudar as entidades. Tá? A DEVIP, a AMA, o lado dos velhos da Igreja Presbiteriana, o lado das crianças, o LSD, o Vale de Iberaca, ou as entidades que você imaginar por aí, a gente tem que tentar ajudar. A PAI, certo, fizemos uma campanha para a PAI, sem grandes alaridos, mas fizemos, vamos trabalhar, ligamos no empresário, pedimos, fizemos um trabalho junto ao Pedro II para angariar fundos para aquela entidade e precisamos estar sempre atentos. Mas tem uma coisa que você enche os olhos quando a gente fala, que é do Vinho de Meninos, né? Sim, o Vinho de Meninos, nós pegamos aquilo lá, sem asfalto, sem água, sem luz, sem nada. E fomos trabalhando aquilo lá, sofremos ali. Sofremos invasões, pessoas que quebraram a água politicamente, dizendo que só tinha água na minha entidade. E lá nós transformamos muitas vidas. Quantas pessoas são atendidas lá hoje? 300 pessoas? 300 famílias? 560 crianças e famílias são... Diretamente nós atendemos com alimento, mais de 120 famílias. 560 crianças. Crianças? E mais de 120 famílias.
E nós atendemos bem, não é uma entidade. Hoje o nosso refeitório lá, aqui não tem uma escola particular, nem privada, nem pública, que tenha um refeitório igual ao nosso. E nem a alimentação que é servida. Quer dizer, é um referencial em toda a Zona Norte. Tem que ser, porque o que você faz para os outros também, você tem que fazer bem feito. Você não pode dar para os outros o que sobra, o que não presta, o que resta. Você tem que dar para os outros o que você gostaria de ter. Isso precisa ter, as pessoas você tem em mente. Vai dar alguma coisa para a pessoa assim, fala assim, dou aquilo que não presta, dou um mangaio qualquer aí, né? Não é isso, você tem que dar um negócio que você usaria. Por falar em mangaio, você usou um termo aí que é nordestino. É. Mangaio, e tem uma feira de mangaio aqui também, que tem muita gente, inclusive, que acaba tirando até o seu sustento, ou uma coisa complementar para não passar fome. Feira de mangaio. A feira de mangaio, na realidade, o que se busca? Ela nasceu na África, né, em tese, né? Onde, por exemplo, você vai ao Egito, em alguns países africanos, toda a roupa que é usada, que ainda dá para ser usada, a pessoa poderia usar, ele coloca no meio e vende, no meio da rua assim, e vende para as pessoas. Isso é uma maneira de você aproveitar mais, principalmente nos países pobres. Os países pobres não podem se jogar fora. Por que Feira de Mangaio do Nordeste? Porque como a região é pobre, tem que aproveitar tudo. Então aqui também nós estamos trazendo, não vamos jogar fora, vamos aproveitar. Tem tantas coisas boas que você precisa aproveitar e você joga fora. Por exemplo, teve um mangaio recentemente, que é a cadeira de barbeiro do pai do José Rico, que eu vi pela ocasião da morte dele, falando a coisa do barbeiro. Estava jogada num canto lá, parecia um mangaio, mas aquilo lá virou uma fortuna. É verdade. Porque era importante. Talvez no mangaio tenha alguma coisa tão interessante e que a gente não saiba, histórica e culturalmente. Quer dizer, muita gente nem sabe, mas essa sua contribuição, a lei aí, para auxiliar pessoas que precisam complementar a sua renda. Tem mais de uma centena, quase 200 de pessoas que trabalham aos sábados na Praça 15, exatamente vendendo os seus mangaios para melhorar a sua renda. Tem artesãos que fazem trabalhos maravilhosos, a pessoa que faz algum trabalhinho manual, que é artesão, e que pode vender lá na praça e sobreviver também com aquilo. Legal. Agora, muita gente não sabe também que até o fórum que tem aqui teve a sua mão. Acho que a gente pesquisando, a gente vai vendo, mas isso não está em lugar nenhum. A não ser algumas pessoas que falam, lembra lá, o fórum veio aqui por causa do Cícero. Nós trabalhamos na época com alguns desembargadores, nós tínhamos uma comissão em Ribeirão Preto, e trabalhamos a doação da área, da cidade judiciária, a doação para o Ministério Público também, e muitos outros trabalhos nós temos feito, instalações de várias, o bom relacionamento que a Câmara de Ribeirão Preto sempre teve com o Poder Judiciário, em nível municipal, estadual e federal. Eu tenho um prazer e agradeço a Deus e aos homens que ser membro honorário da Associação Polícia de Magistrado, mérito do Instituto de Magistrado Brasileiro, sócio amigo da Associação Brasileira de Magistrados. E outro dia foi homenagear o magistrado aqui, acabou sendo homenageado. É o reconhecimento que eles fazem, quer dizer, então a gente fica feliz por poder contribuir em todas as áreas. Né? Tá, agora você, por ser professor, precisa se expor agora para os novos professores que estão chegando, porque a gente foi pesquisar também e a gente está sabendo que muita coisa que os professores têm de conquista partiram do professor Cícero. Eu mesmo sabia disso, até porque tem muitas coisas que acontecem nos bastidores, não fica lá promulgado porque foi o Cícero. Então, o que você diria? Vamos relembrar aqui e mostrar para esses novos professores que estão chegando algumas ações que você teve no professorado. Quando eu comecei na rede municipal, nós tínhamos 2 escolas municipais e 7 parques municipais. Hoje nós temos 108 escolas. Não só essa parte física, construção de escola, ensino médio, um bocado de você sempre teve junto. De lei, mas nós fizemos o Estatuto do Magistério Municipal. Esse estatuto trouxe melhoria para o professor. Ainda não é aquilo que nós queremos. Peraí, o Estatuto do Magistério então existe porque o Cícero estava lá. Eu fui o cabeça, modesta parte, junto ao prefeito, para que a gente pudesse fazer isso. Quem era o prefeito na época? Na época começou com o João Gilberto, depois o Palocci. Quer dizer, não existiria um estatuto que você reconhece que precisa melhorar, lógico, não se consegue tudo uma primeira vez. Mas e as conquistas que nós tivemos, as conquistas do nosso estatuto para o professor, que eu
no meu entendimento, o professor precisa ser bem respeitado. Não é o município de Ribeirão Preto que está sendo destacado, é os outros que não conseguiram fazer o que nós fizemos em Ribeirão Preto. E precisamos fazer mais para o professor. E às vezes sou criticado, muitas vezes, porque tem pessoas que têm interesses políticos, que entram, querem fazer isso, aquilo, mas o nosso professorado, o nosso ensino municipal é certamente bem diferenciado. E em nível de professor, salário, essas coisas, deve ser o primeiro do país. Além de algumas conquistas nesse estatuto, algumas últimas conquistas aí de mudança de classe, alguma coisa, parece que você teve junto, foi lá buscar com o prefeito, não tem que ser assim, escolhas de aula que mudam todo ano, querem mexer, que o professor não pode se remover, não pode ir para um lugar para outro, não, a gente tem influenciado, de permitir que o professor possa ter uma sede. Entretanto, ele pode escolher a escola que ele quer para lecionar naquele ano, que é mais próximo da casa dele, que é mais conveniente para ele. Então você é a favor disso, tem lutado por isso. Claro, o que é conveniente para ele, para que o professor tenha na sua profissão paz e felicidade e trabalhe em lugar agradável, não pode trabalhar num lugar onde eu não quero trabalhar. E algumas conquistas nessa área de educadores de escolas de creche? Essa de creche, antigamente chamava-se creche, hoje é educação infantil. Certo. As creches pertenciam à assistência social. Não era da educação. Aí nós trouxemos para a educação, pegamos aquelas pessoas que estavam trabalhando com criança, fizemos um curso normal para ela, transformamos em educador e transformamos a lei e hoje são todos professores da rede municipal. Quer dizer, então o pessoal que está na escola infantil, é assim que chama hoje? Hoje, Escola de Educação Infantil. Então, atenção, professor da Escola de Educação Infantil, você não sabia. A gente foi buscar para saber, eu não sabia nem muito bem o que era. Era da assistência social. Então eram para ser o quê? Cuidadores, alguma coisa assim? Hoje são reconhecidos como educadores. Professores da Rede Municipal de Educação. Então o Cícero estava lá trabalhando nisso. Opa, e muito, graças a Deus. Mas por que você não fala isso? Não é que fala, o trabalho existe. É que se eu começar a falar, o cara fala assim, é mais um papo de político aí, né? Eu vejo tanto jornalzinho escrito de coisas que não aconteceram, né? Quer dizer, eu fiz a lei tal, mas a lei tal é coisa real. Quando eu faço uma prestação de contas, você pode pegar, tudo que está lá está na prática. Então vamos fazer que isso fosse uma prestação de contas para os professores. Não que você os represente, você é vereador da cidade toda, mas por ser professor, vamos começar aqui. Então, o Estatuto do Magistério, é assim que chama? Isso. O Cícero batalhou. Isso, aliás, foi iniciativa nossa. Foi iniciativa sua. E um grupo de professores do Dom Luiz de Amaral Mozinho. Então, vamos dar o nome a quem merece. Isso. Um grupo de professores do Dom Luiz de Amaral Mozinho, junto com o Cícero. Entre eles, você também é professor lá? Lá. Tá. E depois, essa conquista que você está falando dos educadores, que eram cuidadores... Aí, como vereador, foi parte minha exclusiva. Parte sua, você que batalhou. O salário deles, igualei o salário do professor, tudo... Igualou o salário dos da educação infantil ao dos professores? Isso. Por que não era? Eles ganhavam como funcionário aí, né? Como educador? Não. Como cuidador, vai? Cuidador, tinha outros nomes, o cara podia ter era cozinheiro e tal, depois... Viraram todos professores. Todos professores. Então, hoje os educadores infantis são professores, graças à intervenção sua como vereador agora. Exatamente. Poxa, que legal, Cícero. Mas assim, são coisas que precisam ser faladas, porque senão... E hoje os nossos alunos da rede municipal, todos eles são cuidados por professores pedagogos. Todos têm pedagogia, educação boa. Repito mais uma vez. A educação precisa melhorar ainda mais e nós precisamos ter essa consciência que todos os dias nós vamos melhorar. Mas é uma coisa já diferente. Quer dizer, é bom essa prestação de contas, a gente fica sabendo de coisas de outros vereadores, mas fica sabendo de coisas... O vereador Cícero é um vereador que todo mundo fala, está há algum tempo trabalhando aqui, o que ele faz? Estamos tentando mostrar alguma coisa que já percebeu que ele não é muito... Mas se ele passar em algum lugar na cidade, vai ver que tem alguma coisa que eu fiz na prática, não no papel, não escrevi que eu fiz. Eu fiz, graças a Deus. Então vai precisar falar, porque se não falar, como é que as pessoas vão saber? Como o pessoal vai saber, né? Aliás, a Bíblia diz isso, né? Como saberão se não há quem pregue, né? As pedras clamarão. Então, vamos lá. Mas então, Cícero, hoje você está na Comissão de Justiça, entre outras, a comunicação também. Muito difícil separar o vereador que quer um projeto, mas que vê que aquilo não é constitucional. Nós temos um posicionamento na comissão hoje tranquilo.
é inconstitucional, nós vamos dizer que é inconstitucional. O plenário é que decida, que vai votar ou não. Aliás, eu tenho no próprio plenário da Câmara dito, olha, o projeto é inconstitucional, quem achar que vote e espere a decisão do Tribunal de Justiça. Eu não vou ficar digladiando aqui Lógico. com meus colegas, mas a função da Comissão de Justiça é apresentar a ilegalidade e a inconstitucionalidade. Então, mas não esbarra naquela coisa assim, ó, eu vi você falando ontem aqui na tribuna. O mérito não se discute, eu também voto a favor, mas é inconstitucional. É inconstitucional. Quer dizer, a pessoa encara e fica assim, não estou entendendo, se ele fala que é bom o projeto, por que está votando contra? Mas é inconstitucional, você não pode, não é competência do vereador. Então, apesar de querer aquilo, não posso fazer. Não é. Tudo que tiver gasto hoje é só o poder público, o executivo. Tá, nós vamos terminar ali na tribuna, eu vou pedir para você ir ali. Vamos lá. Eu sei que já estamos terminando, que aqui é o lugar que o Cícero, que é para nós assim, um professor aqui também, é aqui que quando o professor chega fica um silêncio. Ali está a câmera da TV Câmara, logicamente as pessoas em casa ouvindo, a imprensa ali anotando. Responsabilidade aqui? Claro, você tem que ser um cidadão responsável. Como você lembra, a grande maioria dos cristãos lembram quando Paulo chegou ao aerópago em Atenas, todo mundo parou para ouvi-lo. Não porque o Paulo era um grande eloquente, não que a eloquência dele era ótima, mas porque tinha conteúdo. Então, toda vez que você tem conteúdo, evidentemente que alguém te escuta. Bom, para nós terminarmos, Cícero, o seu público, o seu eleitor ou não eleitor está aqui. Eu gostaria que você desse uma mensagem para ele aí. A mensagem de sempre. Disposição para o trabalho, gosto de política, adoro política, faço política, vivo política 24 horas, mas a política no sentido de servir as pessoas. O homem não é um fim em si mesmo, ele vive em função das outras pessoas. Tá, mas tem uma coisa, apesar de gostar da política e todo mundo, muita gente fala assim, político, mas você já desafiou aqui pessoas a apontar um problema que você tenha dado ou um ato corrupto Em seu. termos de desonestidade. Então você não está falando de politicagem, você está falando da política. No bom sentido. Esse é o desafio. Eu fui o presidente dessa casa aqui por 10 vezes e eu sempre desafiei publicamente a imprensa, quem quer que seja, para apontar. Porque normalmente os homens públicos são apontados como corruptos, como fazem malversação de dinheiro público. Aqui a gente procurou fazer sempre o que a lei manda e bem feito, não só o que a lei manda. E é isso que você garante para o seu eleitor. Claro, aí. buscar fazer, ser fiel totalmente à pessoa que confiou em você. Bom trabalho esse ano de muito 2015. Obrigado. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Bom, o programa Transparência fica por aqui. Continue com a TV Câmara. Vem mais por aí. Tchau, tchau.